E eles, né, certamente assustaram vendo um homem andando por cima do mar, porque eles nunca tinham visto Jesus andando por cima das águas, né? Então, era a primeira vez. Então, eles acharam que era um fantasma, né? Ah, é um fantasma. E gritaram com medo. O vento estava muito forte, né? Então, eles ficaram com medo e gritaram, é um fantasma. E Jesus, vendo que eles estavam com medo, Jesus logo respondeu, sou eu, não temas, né? Não temas, sou eu, tenha bom ânimo, né? Então Pedro, mesmo ouvindo a voz de Jesus, ele ficou com dúvida, né? E disse, colocou uma prova, né? Para Jesus provar se era ele mesmo, né? Então ele disse, né? Pedro disse, Senhor, se tu, manda-me ir contigo por cima das águas. Então Jesus disse, então vem, Pedro. Então Pedro foi. Só que Pedro, além de ter duvidado que era Jesus que estava ali por cima das águas, ele também estava duvidando que ele não ia conseguir ali, né, chegar até Jesus. Então ele não estava com fé que ele ia conseguir chegar até Jesus. E ele deixou o medo falar mais alto. E daí o vento estava muito forte. E com a pouca fé que ele estava tendo, ele acabou afundando. Então foi onde ele gritou para Jesus salvar ele. Então Jesus salvou ele e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que Pedro duvidou que era Jesus? Por que ele quis pôr uma prova viva se era Jesus mesmo? Que Jesus já tinha falado, sou eu, né? Porque não existia outro além de Jesus, que poderia andar sobre o mar e fazer os milagres. Mas Pedro ficou na dúvida e ainda pôs a prova na dúvida de Jesus. Jesus disse, então vem. Jesus estava ali, mas Pedro estava com medo. Pedro não estava confiando totalmente que Jesus estava ali. Pedro estava entre a fé, mas entre o medo. Ele não se entregou totalmente para acreditar que era Jesus que estava ali no barco, que era Jesus que estava ali. Então, por isso que Jesus disse, homem de pequena fé. Então, se Pedro tivesse fé, ele não tinha afundado. Nada daquilo teria acontecido. Mas quando a gente deixa a nossa fé de lado e deixa o medo falar mais alto, a gente acaba afundando, porque a gente não acredita que Jesus está ali para nos ajudar. Que essa reflexão de hoje esteja abençoando vocês e reflete sobre essa reflexão de hoje.